Olá! Neste capítulo 3, nós vamos estudar o continente europeu. E aqui no mapa mundi, ele está destacado na cor azul. Identifique-o. Agora aqui no mapa político da Europa, da página 98 do livro de vocês, nós podemos ver alguns países que são bem conhecidos por vocês. E para vocês se situarem quais são os que existem na Europa, deem uma olhada aqui, ó. Itália, Espanha, Portugal, França, a Rússia também é bem conhecida. Aqui percebemos que a Europa ela se encontra acima da linha do Equador. Acima da linha do Equador, entre os trópicos de Câncer e o Polo Norte, uma região onde os climas são bem frios, de amenos para frios. Isso vai influenciar nas formações vegetais que ela possui. Então agora a gente vai ver quais são os climas e suas respectivas formações vegetais da Europa. Aqui na parte ao norte do continente europeu, nós podemos perceber o predomínio do clima polar. Vejam aqui na legenda em azul, né? O clima polar. Nesse clima polar, gente, ele dura aproximadamente, os frios, né, duram aproximadamente 9 meses. Durante 9 meses do ano, nessa parte da Europa, as temperaturas são abaixo de zero, né? E esse tipo de clima faz com que a vegetação seja do tipo tundra, que a tundra, gente, é a formação típica dessa área, que só aparece no curto verão. Então, o inverno, nessa parte da Europa, dura 9 meses. Quando a cobertura vegetal vai aparecer, é somente na parte do verão, que sobra 3 meses. Então, ela não cresce muito, formando essa vegetação baixinha, que é a tundra. Então, vocês memorizem bem. O clima polar tem como característica vegetal a tundra, que é o clima mais frio que existe aqui, ó. Polar, forma-se a tundra. Um pouco mais abaixo, aqui, compreendendo a Rússia, nós temos a formação do clima subpolar, onde a vegetação formada é a taiga ou floresta boreal. Gente, a formação vegetal chamada de taiga, ela é constituída por coníferas, ou seja, os pinheiros. Vejam aqui a imagem. Então, no clima subpolar, a formação vegetal é a taiga ou floresta boreal, que são a formação de árvores chamada de pinheiros. O clima temperado continental é o que abrange a maior parte do continente europeu, toda essa extensa área verde aqui, ó. Então, nesse tipo de clima, a formação vegetal são os estepes, cujo solo extremamente fértil é utilizado por diversas populações para a prática da agropecuária. Então, vocês podem ver aqui, ó, a formação de estepes. Este é a formação vegetal do clima temperado continental. E é o que predomina na maior parte do continente europeu. O temperado oceânico acontece na parte do continente que está em contato direto com o oceano. Então, por isso que ele é atingido por correntes marítimas quentes e massas de ar úmida, que se deslocam em direção ao continente. Então, isso faz com que lá as chuvas sejam frequentes durante todo o ano. E os verões e os invernos, eles são amenos, não são quentes e nem tão frios. E a formação vegetal deste tipo de clima é a floresta temperada. Então, o clima temperado oceânico tem como formação vegetal a floresta temperada, cujas principais espécies de árvores são as castanheiras, o carvalho e o pinheiro.